Vamos ao texto da palavra do nosso Deus nesse momento. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. Quero fazer a leitura do verso 2 até o verso 16. Eu vou ler na nova versão atualizada. NAA. 2 Coríntios 7, a partir do verso 2. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam, quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta, mas para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E acima desta consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, porque todos vocês trouxeram refrigério ao espírito dele. Porque se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, com tudo o que falamos a vocês era verdade, também os elogios que na presença de Tito fizemos a respeito de vocês se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês aumenta cada vez mais, quando ele se lembra da obediência de vocês, de como o receberam com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vocês. Não que eu esteja apenas lendo a Ilíada de Homero, mas a história do rei Téléfo, talvez seja a melhor expressão, quando os gregos estavam a caminho de Troia para conquistá-lo, eles pararam numa ilha enganados e ali, de certa forma, houve um certo confronto. E esse rei, Téléfo, foi, de certa forma, atingido pela lança de Aquiles. E aquele ferimento na sua lança não sarava de jeito nenhum e era uma dor infernal. E quando alguém passava por uma situação como essa, eles consultavam os oráculos. Lembre-se que é uma mitologia, mas consultavam os oráculos e na consulta
aos oráculos, o oráculo disse assim: a cura vem de quem o feriu. E ele ficou, mas espera aí, como é que eu vou ser curado por alguém que me feriu? Esperava que me desse um bálsamo, alguma coisa, mas não, ele entende que a cura só podia ser conquistada ou obtida se ele recebesse através do próprio Aquiles ou através da própria lança de Aquiles. Pois bem, em 2 Coríntios, aqui no capítulo 7, Paulo nos mostra que a palavra de Deus aqui causa uma dor profunda na igreja de Corinto. A palavra de Deus, como uma lança, vem e causa um ferimento terrível. No contexto dessa carta, nós temos observado uma igreja desconectada com o princípio maior de adorar o Senhor, de propagar o seu reino, de gastar a sua vida, de gastar o seu empenho para que Deus seja glorificado. É uma igreja que está se acostumando com os superapóstolos, é uma igreja que está se acostumando com um discurso de que ela pode ostentar a alegria que ela tem, ela pode ostentar os benefícios que ela recebeu, ela pode se alegrar nela mesma, ela pode adorar ela mesma, ela pode viver para a sua própria satisfação, esquecendo-se assim de que a sua existência só é causada pela presença e pela graça de Deus. Uma igreja iludida por uma teologia de ostentação. Paulo vem batendo duro nessa igreja, porque Paulo é acusado de não ser um apóstolo digno daquela igreja. Paulo é um apóstolo do sofrimento. Paulo não tem dinheiro. Paulo não tem posição física. Paulo não tem roupas caras. Paulo fica pedindo oferta para as outras igrejas, mesmo que Paulo não aceite o dinheiro de Corinto, ele manda Corinto dar dinheiro para outras igrejas. Paulo, alguém que promete ir a uma visita e não vai, tem dificuldades, alguém que não se mostra e que não se impõe diante da igreja. E Paulo fala, pois bem, é isso mesmo. Isso é ser um apóstolo de Cristo, participar dos seus sofrimentos, para que Deus seja glorificado. Nós podemos ver que Paulo, extremamente prolixo, em alguns momentos, jamais diria que Paulo é TDAH, o gênio que é Paulo, mas Paulo, de certa forma, vem trazendo, introduzindo o assunto. No capítulo 2, ele introduz esse assunto de Tito, aí ele dá uma parada grande, porque ele volta nesse assunto aqui no capítulo 7. É aqui que ele volta da ideia de Tito, que foi visitar, e agora Tito volta para Paulo com as notícias dessa visita. Essa visita e esse anseio de Paulo em encontrar com Tito é tão grande que ele ficou frustrado por não encontrar com Tito e ele abandona a missão lá em Trode, porque ele estava extremamente preocupado. Aqui no capítulo 7 traz o clímax, de certa forma, dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque aqui o contexto dessa carta é o contexto da famosa carta severa. Provavelmente Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto, nós só temos duas foram inspiradas, mas o contexto aqui é que Paulo escreveu essa extrema carta severa que causou essa ferida na igreja de Corinto. Corinto está ferido contra Paulo. Então Paulo está nesse contexto aqui que ele envia Tito e ele está ansioso para saber agora o resultado. Se a carta severa de repreensão à igreja de Corinto trouxe endurecimento na igreja, ou essa carta quebrantou o coração deles. Então, quando Tito volta e traz boas notícias, o coração de Paulo derrete. É por isso que ele demonstra todo carinho, todo amor aqui. Alargai os vossos corações para mim, porque o meu coração está largo para vocês. O coração dele, ele está extremamente feliz. E ele então está, de certa forma, trazendo aqui, ratificando ou selando a reconciliação dele com a igreja de Corinto, como também a reconciliação da igreja de Corinto com Deus. Porque o problema da igreja de Corinto sempre foi com Deus, antes de ser um problema da referência apostolar. Paulo está limpando o terreno. No capítulo 8, ele vai mandar a igreja dar uma oferta lá para outra igreja, e eles estão, antes de falar que a igreja tem que fazer uma oferta, ele precisa estar bem com a igreja. Ele precisa resolver isso. Então ele reafirma o seu amor,
a sua integridade nesse texto, mostrando o seu compromisso com Deus, com o seu ministério, para que ele pudesse, então, assim, a conversar com essa igreja e trazer orientações para essa igreja. Paulo, então, ele não é um superapóstolo, ele não é um super-homem, um estoico. Paulo, ele expõe a sua fragilidade diante disso, ele usa expressões, né, da sua carne, e ele, de certa forma, nessa reconciliação, não só traz um contexto de um alívio, de um refrigério emocional aqui. Paulo está muito feliz porque a reconciliação de Corinto é com Deus. É com Deus. Por isso eu gostaria de, nessa noite, falar sobre a verdadeira restauração da igreja, que nasce de um coração aberto à reciprocidade, consolado por Deus e transformado pelo arrependimento. Portanto, o caminho da reconciliação. Qual seria um caminho de reconciliação com Deus? Quando alguém se afasta do Senhor e quando alguém deve voltar. De certa forma, esse texto nos traz alguns princípios dessa ideia de reconciliação. E o caminho da reconciliação é trilhado, primeiramente, pela reciprocidade e integridade. O verso 7 aqui, no capítulo 7, do verso 2 ao verso 4, Paulo vai fazer um apelo a essa reciprocidade, a essa defesa da sua integridade. Ele vai falar sobre isso. Olha, eu não sou superapóstolo, eu sou fraco, mas eu sou fiel ao Senhor. Eu nunca prejudiquei ninguém, eu nunca explorei ninguém, nunca tratei ninguém de forma diferenciada. Ou seja, alargue o coração de vocês, alargue, acolhei-nos. A ninguém agora, né, agravamos, a ninguém maltratamos. Cria espaço, a melhor expressão no original é cria espaço aí no seu coração para mim. Está cheio com outros falsos apóstolos, está cheio com outras coisas, cria um espaço para mim, cria um espaço para Deus no meio do coração de vocês. É mais do que um apelo emocional, é um desejo, porque Paulo é o orientador, é o apóstolo daquela igreja. E por isso ele faz 3 negações extremamente interessantes nesse interesse de reciprocidade com a igreja. Ele vai falar: a ninguém injustiçamos. Eu nunca causei dano moral, dano legal para ninguém. Nunca houve, eu não sou um tirano. Eu nunca me aproveitei de ninguém. Isso é importante porque no contexto da própria carta há algumas acusações aqui que ele teria sido autoritário, que ele teria sido severo, que nas suas cartas, né, a carta severa, que publicamente aqui, fisicamente, ele não mostra assim a sua força, mas nas cartas ele é extremamente paga de grandão, de fortão. E aí ele está falando: não, eu nunca fiz isso, eu nunca cometi injustiça nisso, eu nunca corrompi ninguém, ele fala. Né? Eu nunca levei ninguém a uma ruína moral, eu nunca arruinei ninguém financeiramente, é isso que ele está dizendo aqui. Nunca foi meu compromisso, nunca foi meu interesse. Provavelmente também ele está se defendendo das acusações de que, por mais que ele não recebesse dinheiro deles, né, ou por mais que eles pedissem as credenciais, né, do apóstolo Paulo, ele fala: minha credencial é vocês, o meu trabalho no ministério diante de vocês. Ele diz: a ninguém exploramos, eu nunca cometi fraude financeira, nunca participei de nenhum banco, nada, fugi de tudo isso. O Paulo, no contexto, ele sempre recusou. A igreja de Corinto oferece um salário para ele recusa esse salário. E aí, de certa forma, porque ele recusou esse salário, de forma contraditória, lá no capítulo 12, parece que ele é acusado de se apropriar das coletas. Mas se ele não quer o dinheiro, como que ele se apropria das coletas? Extremamente contraditório. Por isso Paulo usa essas negações para afirmar a sua integridade diante disso. Sejam recíprocos a mim. Eu amo vocês, eu me dedico a vocês. Sejam recíprocos, alarguem o coração de vocês e entendam essa condição clara. Para quê? Para juntos morrermos e para juntos vivermos. Falava aqui ontem na reunião do conselho um pouco sobre esse texto, né? Parece que Paulo inverteu as coisas, né? Para junto morrermos, para depois vivermos. Não é que a gente vive primeiro junto para depois morrer, não é a lógica da vida. Nós vivemos e depois morremos. Mas Paulo, em Corinto, cartas aos Coríntios, Paulo tem claramente uma perspectiva escatológica. Paulo está falando do último dia. Paulo está falando sempre da nova vida.
ele chama, ele conclama a igreja de Corinto a sofrer, porque ele está pensando lá na glória de Deus, do último dia da restauração. Gaste a sua vida agora, gaste, invista a sua vida, mesmo que em sofrimentos, para o reino de Deus, porque essa é a função da igreja, para que Deus seja glorificado e você desfrute lá na frente da glória do Senhor. Vamos para morrermos juntos, para vivermos eternamente com o Senhor, para a sua glória. Isso é muito profundo. Ele está falando aqui, de certa forma, dessa união mística com Cristo. E ninguém vai viver a eternidade se não estiver unido com Cristo. E a igreja estar unida com Cristo, agora, por mais que Cristo esteja ressurreto, já tenha passado da morte para a vida, o caminho de discipulado da igreja é de sofrimento, é de proclamação da glória do reino de Deus. Paulo está dizendo, eu transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Nessa reconciliação, ele traz esse contexto. Todas as tribulações que nós temos passado é motivo de alegria, porque eu sei que estamos no caminho certo. Eu sei que não são as circunstâncias, não são os sofrimentos que vai dizer que as coisas estão erradas. Nós não somos guiados pelo sentimento. Nós não somos guiados pelas circunstâncias ou por um investimento que fazemos agora e achamos que, estou investindo minha vida aqui, mas está trazendo sofrimento, então vou parar. Como se o sofrimento fosse um termômetro para eu parar ou não de me dedicar ao Senhor, de pregar o Evangelho, de anunciar a sua glória. O sofrimento é um impulso para Paulo. É aqui tem petróleo, aqui tem ouro. É aqui mesmo. Está ofendendo, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou anunciar a glória do Senhor. Ele chama a igreja para fazer isso. E então eu sou alegre por isso. Porque a minha vida está sendo gasta, ralada, para que o reino de Deus seja anunciado. Perspectiva totalmente escatológica. É esse tipo de reconciliação, de reciprocidade que ele deseja da igreja. Me amem. Reconheçam o que Deus fez em nossas vidas. E assim juntos partimos desse ministério de serviço ao Senhor. Não há restauração sem reciprocidade. Tem que vir das duas mãos. Mas também não há restauração sem integridade. A igreja de Corinto devia alargar o seu coração, mas também tinha a obrigação de reconhecer as características apostolares de Paulo. Isso é fundamental. Se ela então corrige a sua visão dos superapóstolos, dos homens que exploravam a igreja, dos homens que se impunham, que pregavam um evangelho distorcido de valorização pessoal, de ostentação, Paulo fala, o caminho é outro. E se vocês entendem assim, reconheçam então essas minhas credenciais e juntos, restaurados aí no nosso relacionamento, vivamos essa reciprocidade diante dessa integridade do Senhor. Esse é o caminho fundamental, meus irmãos, de uma restauração ao Senhor. Não existe nenhum entendimento. Se a graça que Deus derramou sobre nós em seu amor, em sua misericórdia, ela precisa ter uma resposta. Toda graça tem uma resposta. Somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus que vem, nos tira do império das trevas, que nos faz de mortos para sermos vivos, mas temos uma resposta diante disso. Essa resposta tinha que ser via restauração com Deus e a restauração também com o apóstolo. Em segundo lugar, esse caminho da reconciliação, ele também passa agora pelo trilho da instrumentalidade de conforto. Se você leu o versículo 7, o versículo 5 ao versículo 7, você vai ver que Paulo, que sempre confortou aquela igreja, ele está dizendo, eu sou confortado por vocês. Que boa notícia, eu estava extremamente, eu posso dizer que Paulo era ansioso, Paulo era pecador, né? Estava extremamente ansioso e Tito chegou aqui com as melhores notícias, porque chegando nós à Macedônia, a nossa carne não teve repouso, teve fragilidade, teve sofrimento, mas Deus que consola os abatidos, me consolou através de vocês. Isso é maravilhoso. Paulo, diante de todos os sofrimentos que ele possa ter enfrentado aqui, né? Chegamos à Macedônia, tivemos nenhum alívio, pelo contrário, atribulados, lutas de fora, temores de dentro, todo sofrimento, né? Porém, Deus que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito.
E Tito chegou com boas notícias. Meus irmãos, ter um coração alargado pela graça de Deus é que nos proporciona ter experiências maravilhosas de reconciliação. É que nos proporciona sermos instrumentos de conforto. Enquanto houver a dureza do nosso coração, para que não haja restauração, para que não haja perdão, para que não haja compromisso um com o outro e nem com o Senhor, nós perdemos a possibilidade de desfrutar dessa saúde maravilhosa, que é sermos instrumentos de conforto. Como pastor, das situações mais difíceis que enfrento, confesso que não sei lidar com isso, é diante da morte. E quando alguém morre na comunidade santa, na comunidade do pacto, provavelmente, ou pelo menos deveria ser assim, o primeiro a ser chamado é o pastor. E você chega para a pessoa enlutada e diz o quê? Não, pastor, se eu tenho mais de 20 anos de ministério fazendo esse tipo de pergunta, depois você me ajuda então. Mas você diz o quê? Deus te conforte, meu irmão. A graça do Senhor seja com você. O Espírito de Deus traga o conforto. Você pode usar textos bíblicos, mas é difícil. Mas em alguns momentos da caminhada cristã, Deus permite que em situações como essa, só a sua presença, ou só o seu abraço, ou só algumas palavras ditas, a pessoa demonstra que ela foi confortada. Isso é uma alegria infinita. Quando alguém está sofrendo, e diante da sua presença, ou diante das suas palavras, a pessoa se sente confortada com isso. Ela vê em você a instrumentalidade de Deus, como ação do Espírito, para trazer conforto a ela. Isso não tem preço. Paulo está extremamente alegre e ele está atribuindo isso à igreja de Corinto. Olha, a coisa está difícil, está complicada, mas que alegria saber que Tito foi aí, que Tito está feliz com vocês, que Tito foi muito bem recebido com vocês. Que maravilha! Que beleza é isso, né? Ele fala, Tito me disse que vocês têm uma saudade intensa, vocês têm um lamento profundo, né, diante dos pecados daqueles outros, né, dos ofensores, vocês têm um zelo caloroso diante de mim, diante do meu ministério. Que bom que isso aconteceu. Antes eu era confortado por vocês, agora vocês estão me confortando. Que alegria, que bom passar por tribulações e receber isso de Deus pela instrumentalidade de vocês. A reconciliação tem que trazer isso. Não existe uma reconciliação onde dois brigam, uma contenda, e aí fala assim, não, tá bom, vamos resolver aqui, está resolvido, segue o seu caminho para lá e eu sigo o meu para cá. Isso não é reconciliação, isso é uma pausa, isso aí é uma trégua, isso não é reconciliação. Reconciliação traz conforto. A partir de hoje, você não me deve mais nada. E tudo aquilo que você me fez não existe mais. E eu amo você como se isso não tivesse acontecido. Esse é o padrão de reconciliação que Deus fez com a sua igreja. Esse é o padrão estabelecido por Deus. Paulo está muito feliz. Então Deus usa essa mediação humana aqui para realizar esses atos divinos de reconciliação. Deus é a fonte, mas o irmão é o meio. Não espere consolo sem comunhão. Não espere restauração sem isso. É necessário que exponhamos isso diante dos outros. Essa instrumentalidade de conforto faz toda a diferença. Meus irmãos, as coisas não são fáceis, as coisas são difíceis, são complicadas. E diferente, né? Eu conversava com o Douglas, que estava lá em casa, né? Ele é pós-milenista, né? Tentando me convencer do pós-milenismo.
E ele vem com essas histórias. Eu falei, meu irmão, a coisa está difícil. E eu vou dizer para você, como um bom amilenista, vai ficar pior. Vai ficar pior. E se as coisas não estão fáceis e podem ficar piores, como é bom sermos confortados pelo perdão, pela presença, pelo auxílio, pelas boas notícias que uns aos outros devemos trazer para a glória do Senhor. Lembre-se disso, Deus é a fonte do perdão, Deus é a fonte da reconciliação, Deus é a fonte do conforto, mas você é o meio escolhido por Deus para que isso seja manifesto. O caminho da reconciliação também, ele é trilhado pela tristeza que salva. Versículo 8 ao versículo 12 vai nos mostrar um pouco disso. Aqui ele diz, porque ainda que vos tenha contristado, a carta severa aqui no capítulo 8, né, esse contexto de sofrimento, Paulo foi extremamente duro com aquela igreja, bateu duro, complicado, mas ele fez isso para trazer uma tristeza, e aí tem dois tipos de tristeza, que é visto aqui, uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus traz cura, traz restauração, mas a tristeza segundo o mundo traz morte, traz sofrimento apenas e traz limitações. A tristeza ela não é virtuosa em si mesma, mas ela é útil quando ela é orientada para a glória de Deus. Sem arrependimento, não há necessariamente aí, quando ele usa as expressões, né? Eu me arrependo, mas não me arrependo. Eu me arrependo assim, no sentido de que, olha, eu não queria causar tristeza para vocês, mas que bom que eu causei tristeza para vocês. Que bom, viu? Eu não queria, viu? Não queria. Mas que bom que eu fiz isso. Porque eu vejo que o resultado dessa ferida causada pela palavra de Deus no coração de vocês trouxe uma nova vida. Há uma ação disciplinar aqui, clara diante de Deus, diante de tudo isso. O versículo 11. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade. O resultado disso é importante, o resultado disso é valoroso. Por isso, meus irmãos, isso nos traz uma aplicação muito importante. Se você tem nutrido no seu coração amargura, tristeza por causa de injustiça, elimine isso da sua vida o quanto antes. Porque a tristeza, ela só existe com um propósito de restauração. A tristeza tem um tempo para passar sobre nós. Ela é uma ferida aberta para retirar algo e depois é fechado e é restaurado. Agora, se nós ficamos guardando esse tipo de sentimento diante de nós, só traz amargura. Talvez seja por isso que Paulo está preocupado com a igreja, o resultado dessa carta, porque ela vem, fere, mas aí ela traz a cura, essa ferida é fechada, e aí aquilo que estava doente por dentro agora está curado e restaurado. Eu e você não temos fundamento nenhum diante de Deus, talvez diante das pessoas. Ah, mas por que fizeram isso? Mas por que fizeram aquilo? Isso é injustiça, isso foi errado. Não vamos entrar no mérito aqui, meu irmão. Eu acredito que você tenha toda a razão, mas eu quero apelar a você, não guarde isso no seu coração. Não nutra amargura no seu coração. Isso apodrece você por dentro. Isso não te permite servir ao Senhor com dedicação, com alegria, porque você está voltado à amargura, à tristeza e à injustiça, ou aos seus direitos. Elimine isso no nome de Jesus. Se isso veio e causou isso, que o efeito seja agora de cura, de restauração. Aconteceu, cortou, agora eu vou seguir. Deus está no controle de todas as coisas. Tem que haver, de certa forma, uma amnésia da graça. Tem que esquecer. Ah, aquela famosa e horrorosa frase, né? Eu perdoo, mas não esqueço, né? Eu perdoo. E o padrão do perdão
é o padrão de Cristo. Paulo agora ele não vê mais as impurezas. Corinto continua uma igreja impura, mas ele fala assim: em tudo vocês se mostraram puros. Paulo chega a dizer no finalzinho: eu confio em vocês, vai, continua, não parem, continuem servindo ao Senhor. Paulo está esperando razões importantes para nutrir, para alimentar essa igreja. Ele apaga tudo isso. O ofendido foi Paulo. E Paulo não perde a oportunidade para fortalecer essa igreja nessa restauração, para servir ao Senhor, para glorificar o seu nome. Esse é o grande propósito, meus irmãos. O propósito da restauração, o caminho dessa reconciliação, é um caminho trilhado muitas vezes por tristeza mesmo. O confronto com o pecado, com o erro, o confronto diante de posicionamentos, vai trazer ofensor e ofendido, vai trazer diante de tudo isso feridas, mas aquele que pertence à comunidade santa, isso é fechado, isso é curado, e isso de certa forma é utilizado para glorificar e engrandecer o nome de Deus. Paulo trata a igreja de forma diferente agora. Ele olha pela ótica do Evangelho. Ele trata a culpa passada deles agora como inexistente. O arrependimento apagou o registro de todas as coisas. Por último, o caminho da reconciliação ele é trilhado pela restauração da confiança. Paulo perdeu a confiança da igreja diante do que estava acontecendo. Mas podemos ler aqui no texto, no verso 16, regozijo-me de que em tudo posso confiar em vocês. Paulo está apelando aqui mesmo. Apagou, esquece tudo, eu confio em vocês. Paulo não tem razão nenhuma para isso. Paulo pode continuar desconfiando ainda. Mas não. Paulo está, de certa forma, apostando. Não, eu confio. Se houve reconciliação, há confiança. Paulo faz uma aposta na igreja de Corinto. Ele falou para Tito assim, vai lá, você vai ser muito bem tratado. Você vai ser bem recebido. Você vai ver, são irmãos queridos, são irmãos amorosos. Pode ir, Tito, você vai ser bem recebido. Paulo não falou isso torcendo o dedinho assim, né? Puxa vida, tomara que seja assim. Não, ele falou. E aí ele fala assim depois, olha que bom, porque eu disse isso para ele e vocês fizeram isso. Vocês cumpriram com a minha expectativa. Minha expectativa era que vocês fossem bem recebidos. E vocês foram. E quando o Tito vem e me conta isso, eu estou extremamente consolado, feliz por tudo isso. Tito foi consolado, Tito se alegrou diante de vocês. E esse fator Tito é interessante porque a alegria de Paulo, ela é ampliada porque o espírito de Tito foi, de certa forma, refrescado, talvez seja a melhor expressão, que foi aliviado. Tito, que talvez tenha ido com medo, ele voltou impressionado com a obediência, com o tremor dos coríntios. Isso trouxe uma satisfação sem fim para Paulo. Em tudo eu confio em vós. Paulo não está sendo ingênuo, ele está confiando na obra da reconciliação que Deus promoveu. Isso se chama fé. Que falta a mim, que falta a você, quando a gente endurece o coração, quando a gente tem dificuldade de dar mais aquele passo, de nos reconciliar. Fala assim, não, mas não é possível que Deus vai me perdoar. Olha o que eu estou fazendo, olha a vida que eu estou levando. E a gente mesmo dá um passo para trás. Não, dê um passo para frente. É a graça de Deus. E assim como Deus fez conosco, seja assim também com os outros. Paulo está dando esse exemplo valoroso diante da igreja. Em tudo eu confio em vocês. A confiança espiritual é a base para uma parceria adequada e santificada entre o apóstolo e a igreja. Télefe foi aos gregos, disfarçou-se de mendigo, com a ferida aberta, sequestrou um jovem e procurou uma forma de encontrar com os gregos, de fazer uma certa reconciliação e pediu àqueles que colocasse a sua lança e de alguma forma pudesse curar a sua ferida. Desconta ali que a única coisa que ele imaginou foi tirar um pouco do ferrugem da sua lança. E assim ele passou aquele ferrugem da lança sobre aquela ferida. E aquela ferida foi curada.
Nós precisamos entender, meus irmãos, diante dessa caminhada de serviço, de adoração ao Senhor, que a nossa caminhada muitas vezes é de ida, mas às vezes nossa caminhada também é de volta. E o caminho de volta, às vezes, é um caminho de humilhação. Demos um passo a mais, ou alguém deu um passo a mais, nós precisamos caminhar para que a restauração, para que a unidade pactual dessa comunidade santa seja mantida. E às vezes, é você mesmo que vai ter que dar o passo. É você que vai ter que caminhar. É você que vai ter que procurar. Como instrumento da graça. Porque para você, alcançado pela graça de Deus, é inadmissível o rompimento de uma aliança interna, se Deus estabeleceu uma aliança da graça com o seu povo. Isso é um preceito fundamental para nós. Para Paulo, é inadmissível ele estar rompido com a igreja de Corinto. Para nós é inadmissível. Temos um rompimento com Deus, que é o nosso Senhor e Salvador, como também com aqueles que pertencem a essa comunidade santa, para a glória do Senhor. Isso Paulo declara a pureza da igreja. Por isso Paulo tem esse compromisso santo para glorificar e agradecer o nome do Senhor com esse relacionamento restaurado. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua caminhada e qual é o seu histórico. Se é de ofensor, se é de ofendido, ou se é das duas coisas. Eu não sei se no seu histórico existem mais pessoas ofendidas com você, ou é você que é mais ofendido com os outros. Deus não nos chama para contar essas coisas, mas Deus nos chama para viver uma unidade santa e saudável como povo de Deus. E é isso que Deus conclama a Igreja Presbiteriana de Vila Prudente, a vivermos assim, saudáveis, cortando o que for necessário, impondo, lançando a palavra que vai ferir do jeito que for necessário, para que seja retirado aquilo que é impuro e aquilo que é contrário à glória e à honra do Senhor, para que assim purificados, juntos, glorifiquemos e agradeçamos o nome do Senhor. Que seja o meu compromisso e o seu compromisso também para esse ano de 2026. Tem tantos planos, tantas prioridades, talvez o melhor seja olhar para trás e acertar algumas coisas que não foram resolvidas em 2025, ou 2024, ou 2000 não sei o quê, que está tantos anos sem resolver. Resolva isso, para que o nome do Senhor seja glorificado e a podridão da amargura não esteja no seu coração, na sua vida. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.